Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Compocast, o seu Compocast sobre composição musical e outras coisas. Desde já, meu muito obrigado à sua presença, sua participação e a sua interação. Você não sabe como isso é importante para nós, por isso eu te agradeço e já te peço. Continue nos acompanhando, compartilhando os episódios com quem você quiser e assim a gente vai expandindo ainda mais o nosso Compocast. Nós estamos sendo apoiados pelo SECAM, o Centro Codesso de Aperfeiçoamento Musical. Bom, hoje nós estamos então continuando a nossa conversa acerca do tempo em música. Você sabe, no último episódio nós falamos um pouco sobre Aristóteles e a medida do movimento, o número do movimento. Ou seja, Aristóteles diz que quando nós flagramos a mudança, a alteração na natureza, é nesse momento que nos damos conta de que existe tempo, de que o tempo é real ou de que podemos perceber o tempo pela medida das diferenças, que seria o equivalente a dizer o número do movimento. Pois bem, hoje eu quero trazer para a nossa conversa outro filósofo, um pouco depois do Aristóteles, alguns séculos depois, mas muito importante para essa conversa. Eu estou falando de Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona. Pois bem, Agostinho escreve uma obra que é muitíssimo importante para a história da filosofia e que condensa bem o seu pensamento filosófico. Eu estou falando das Confissões, que são essas aporias de Agostinho, conversando e colocando questões a respeito da vida, do sentido das coisas. E então, no livro 11 das Confissões, as Confissões é esse apanhado de livros que contém essas aporias, no capítulo 14, Agostinho então profere uma das frases mais conhecidas quando nós vamos pensar sobre tempo. Então, capítulo 14 do livro 11 das Confissões de Agostinho: o que é então o tempo? Se ninguém me pergunta, o sei. Se preciso explicá-lo a quem pergunta, não o sei. Fecha aspas. Então veja só o que está contido nesse pequeno fragmento retirado das Confissões. Agostinho diz que há uma espécie de relação natural com uma ideia de tempo e que esta ideia, inclusive, é compartilhada. No entanto, ela é codificada de alguma forma no sentido de que nós não somos capazes de descrever de forma clara, de forma concisa, o que vem a ser tempo. E você sabe, para a filosofia de Agostinho, o fato de poder falar sobre, de transformar em palavra alguma coisa, é de fato aquilo que faz com que a coisa seja aquilo que ela é. Portanto, existe um impasse muito grande nesse momento aqui para Agostinho, porque saber o que é tempo e não conseguir falar, dizer, expressar em palavras o que é o tempo, significa um contrassenso, digamos, ontológico. E Agostinho não poderia permanecer nesse lugar de dificuldade. Então, depois de entregar essa verdade, digamos, ali, né, no texto das Confissões, que vem a ser o fato de que podemos falar sobre o tempo nas conversas, conseguimos trazer para o nosso cotidiano o que seria um tempo numa espécie de conceito compartilhado. Mas quando vamos, de fato, dissecar esse conceito, nós vamos
de fato estruturar esse conceito há uma dificuldade. Então, depois então de nos entregar, né, esta questão, o Agostinho também entrega um conceito, uma resposta para essa sua pergunta, né? Uma resposta para essa provocação. É um conceito, né, que nós chamamos de distentio animi, que seria uma espécie de uma tradução assim muito ruim do latim, seria alma estendida, né, distendida. E o que quer dizer esse conceito, então, que o Agostinho vai cunhar para tentar explicar essa nossa relação com o tempo? Bom, então, o Agostinho ele vai dizer que o tempo não simplesmente se estende do futuro ao passado ou do passado ao futuro, mas é no presente da alma, da consciência da alma, que o tempo se distende como se fosse num triplo presente. Aí a gente tem o presente passado, que é a memória, o presente, que é a atenção, né, da consciência ao momento presente, e o presente futuro, que é a expectativa. Nossa, ficou complicado de entender isso. Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais simples e relacionar isso com a música, que é o nosso objetivo aqui. Então, em termos gerais, e sendo bem geral aqui, Agostinho diz que nós estamos experimentando 3 tempos ao mesmo tempo nesse presente, nesse tempo presente. E por isso que tem a ideia da alma distendida, né? Dessa alma, digamos assim, olha, imagina assim, dessa alma esticada. E aí, obviamente, há 3 conceitos aqui que você ouviu, né? Que é memória, atenção e expectativa. Então a ideia é a seguinte: enquanto falo o que falo, vou usar o exemplo da fala. Enquanto eu falo o que falo, me lembro do que acabei de falar, enquanto me mantenho atento ao que estou falando. E enquanto estou falando com atenção, atento ao que estou falando, fazendo memória do que já falei, estou também na expectativa do que ainda vou dizer. Compreende? Então, essa ideia do Agostinho de sentir o tempo está ligada a uma experiência do próprio tempo que é dada em 3 tempos no próprio presente. É a questão do triplo presente. Ou seja, quando fazemos memória, estamos no passado, e fazemos memória no exato instante em que passa o presente, porque é naquilo que visitamos quando estamos vivendo o presente, que nos projetamos para o presente, ao mesmo tempo em que estamos atentos ao que está acontecendo no presente, e já também estamos na expectativa, numa certa também projeção daquilo que ainda vai vir, que, como você ouviu aqui, para o Agostinho é a expectativa. Então são essas 3 palavras que precisam ficar presentes no nosso entendimento: memória, atenção e expectativa. Bom, agora eu pretendo então nos provocar a uma relação mais fina entre esta abordagem do tempo e o tempo em música. Pessoal, a gente está fazendo uma pausa aqui nesse episódio para te lembrar de que você pode apoiar o Compocast. Basta acessar apoia.se/Compocast. Outra vez, apoia.se/Compocast.
e se tornar um apoiador desse podcast com qualquer quantia mensal que você quiser e você puder. Ao se tornar apoiador do Compocast, você pode me enviar perguntas pelo e-mail compocastOficial@gmail.com. Outra vez, compocastOficial@gmail.com, e eu vou responder as suas perguntas em episódios específicos para você lá na página do apoia.se/compocast. Então é isso, se você puder e quiser, seja um dos apoiadores desse podcast. E agora vamos voltar ao nosso episódio. Bom, então como é que estes conceitos vão se relacionar com o tempo em música? Veja que este problema que Agostinho está se debruçando sobre, esta proposta do Agostinho, é para resolver um problema de medição do tempo, de relação da alma, da consciência, de percepção do tempo e a medição do tempo no sentido de que precisam ser explicados, né? Então, veja que no episódio passado nós falamos também de tempo medido, né? De o número do movimento, e que este movimento, segundo Aristóteles, ele só pode ser medido quando há esse flagrante de alteração na própria natureza, nas coisas. E em relação à música, justamente quando há essa alteração, quando há mudanças, né, nós podemos criar essa ideia de algo que vem antes de ou que vem depois de, algo que vai ser maior do que, vai ser menor do que. Pois bem, veja só como esta relação, né, esta proposta que nós trouxemos no episódio passado, aristotélica, está muito ligada ao conceito de memória que o Agostinho propõe nesse triplo presente. Então, quando faço essa memória, quando estou ouvindo, estou experimentando, estou passando por alguma experiência musical, ouvindo, de percepção musical, este registro que vai ficando, né, em minha mente, ele é revisitado na medida em que eu preciso construir parâmetros, ou na medida em que vou construindo ou que vou realizando flagrantes de mudanças. É justamente esta ideia de retornar, de fazer memória e de trazer o presente momento e de, ao mesmo tempo, projetar uma expectativa, é justamente esta ideia que se encaixa muito bem com a ideia de mudança, com a ideia de flagrante de alteração das coisas, do movimento das coisas. Veja, por exemplo, a questão da harmonia, né? Olha só a questão da harmonia. Nós sabemos que um acorde, por exemplo, de dominante é um acorde que carrega tensão, porque dentro desse acorde existe um intervalo chamado trítono, né? E este trítono, obviamente, dentro do contexto da música tonal ocidental, ele nos leva à expectativa de uma resolução. Então, tomando aqui a questão harmônica como exemplo, quando tocamos esse acorde, quando esse acorde de dominante ele é tocado, ao mesmo tempo, esta memória do trítono presente ali no acorde dominante me leva à expectativa de resolução de um acorde, por exemplo, aqui sendo bem simples, de primeiro grau. Isso pode acontecer também numa questão assim, daquilo que chamamos de configurações rítmicas. Se temos, por exemplo, isso, o que a gente espera agora é... Mas a gente só consegue esperar o final porque há em nós, nesse mesmo momento, a memória do... Percebem?
Podemos pensar esses conceitos também na questão das alturas, né? Quando uma melodia, por exemplo, vai em uma crescente, há ali uma ideia também de tensão, que é sempre revisitada nessa distensão de um presente triplo, né, no passado. E, ao mesmo tempo, há essa expectativa para que esta linha melódica conduzida ascendentemente, em algum momento ela faça um movimento descendente para que haja a sensação do repouso. Em outras palavras, a ideia do Agostinho está muito ligada com a questão mais central da música tonal. A relação de função dentro da música tonal, sobretudo função harmônica, mais simples, mais embrionária, mais basilar que existe dentro da música tonal é a função de tensão, né? É o sentido de tensão e relaxamento que está presente na função dominante e função tônica. A ideia de que a função dominante atrai a função tônica. A ideia de que há uma tensão e um relaxamento, um movimento constante de inspiração e de expiração. Portanto, essa relação fina entre o que propõe Agostinho no triplo presente, que ao mesmo tempo é memória do que foi, a atenção do que está sendo e a expectativa do que virá, e a percepção do tempo em música. Percebem que sem esta relação de memória e expectativa, percebem que sem essa relação não há realmente percepção de tempo em música. Vou lhe dar aqui o último exemplo para encerrarmos esse nosso episódio. Imagine que nós temos o seguinte cenário. Uma nota, apenas uma altura, uma nota. Não tem instrumento harmônico, tem uma nota só. Essa nota será tocada na mesma intensidade, é a mesma frequência, a mesma intensidade, com a mesma duração. Essa nota vai tocar, e vai ficar tocando assim infinitamente. Percebe? A mesma nota, mesma duração, a mesma altura, sem distinção nenhuma. Nesse cenário que nós estamos propondo, qual é o resultado? Bom, o resultado é que perdemos a memória, já que não há mais diferenças. E também a expectativa passa a ser uma expectativa já quase que respondida, porque como há uma grande linha, um grande acúmulo, digamos assim, de eventos repetidos exatamente iguais, também num cenário de escuta que proporcione essa igualdade entre esses eventos escutados, obviamente. Então, neste cenário onde todos os eventos são assim substancialmente iguais, o que se perde é a capacidade de se localizar no próprio tempo. O que se perde é a ideia de passado e a ideia de futuro. O que se perde é a memória e a capacidade da expectativa no sentido do contraste entre esses dois tempos que acontecem ao mesmo tempo de um presente. Ou seja, em outras palavras, a medida desse movimento, a medida do tempo que se dá na alma proposta pelo Agostinho, precisa também de que haja o contraste, o flagrante do contraste das coisas. Pois
sem isso, sem o contraste, mesmo de memórias e de expectativa, sem o contraste de que a expectativa está numa relação de proporção, digamos, oposta em relação ao passado, musicalmente perderemos então a referência de tempo enquanto espectadores, ou melhor, enquanto ouvintes e experimentadores desta música. Bom, espero que você tenha gostado desse episódio, espero que você tenha compreendido a relação de tempo, de alma e medição do tempo encontrada, né, em Agostinho, proposta pelo Agostinho, e como isso se dá na questão da experimentação do tempo em música. Se ficou alguma dúvida, é só você escrever para compocast.oficial@gmail.com. Outra vez, compocast@gmail.com, nos apoiar lá no apoia.se/compocast e ficarei feliz em te responder. Fiquem todos bem, era o que tínhamos para hoje. No próximo episódio teremos a parte final dessa nossa história do tempo na música. Se você gostou, a gente se vê lá. Tchau, tchau.